Oi galera, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um exercício de calorimetria. Esse exercício ele é muito típico, aparece bastante. Esse aqui tem um diferencial que no final a gente vai fazer um gráfico com os valores que a gente for encontrando no decorrer do exercício. O que está sendo pedido? Está sendo pedido para a gente dizer a quantidade de calor necessária para fazer essa transformação de 1 grama de gelo a menos 10 graus Celsius até ele chegar a ser 1 grama de vapor a 110 graus Celsius. O que a gente precisa levar em consideração? Que para o gelo sair daqui e chegar até aqui, o que vai acontecer? Primeiro, é claro que ele vai ter que mudar de temperatura. Então eu vou ter aí calor sensível, tá? E ele também vai ter mudança de fase. Ele vai passar de gelo, ele vai passar por líquido e até ele chegar no vapor. Então eu vou ter calor sensível e calor latente, que é o calor quando eu tenho mudança de estado físico, mas não tenho mudança de temperatura. Então eu vou ter que considerar todas essas fases. Vamos começar. O calor total que vai ser gasto nesse processo, primeiro, eu tenho que sair de menos 10 graus Celsius e chegar no zero. Por que chegar no zero? Porque zero é a temperatura de fusão. Então, na hora que ele chegar no zero, ele vai começar a ser transformado em líquido. Então, eu vou sair de menos 10, chegar no zero, calor sensível, estou mudando de temperatura. Então, para começar, eu vou ter um calor sensível do gelo. E depois? Depois, o gelo chega a 0 graus e entra no calor latente. Ele vai ser transformado de gelo para líquido. Então, nessa parte não tem mudança de temperatura, é o calor latente de fusão. Depois, foi transformado em líquido, vai sair de 0 e chegar até 100. Por que 100? 100 é a temperatura de ebulição. Então, na hora que ele chegar no 100, vai começar a transformação. Então, para líquido, ele sai do 0, chega até o 100. Calor sensível no líquido. Depois, chegou no 100. Chegando no 100 graus Celsius, ele começa a se transformar de líquido para vapor. Calor latente, mudança de fase. Calor latente de ebulição. E por último, ele quer chegar até 110. Então, ele vai sair de 100 e chegar a 110 como vapor. Então, vai ser calor sensível no vapor. E essas são todas as fases que a gente teve que levar em consideração. Agora a gente vai colocar os valores que já temos dados aqui no exercício. Vamos colocar aí no nosso calor total. Só relembrando, pessoal, calor sensível. Calor sensível. O que ele é? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, porque é o calor onde eu tenho variação de temperatura. Calor latente. Calor latente, massa, vezes o latente. Por quê? Aqui eu não tenho variação de temperatura, mas eu tenho mudança de fase. Tá? Então são esses dois que a gente vai usar. Aqui 3 vezes aparece o sensível, a gente vai usar esse daqui, e 2 vezes aparece o latente, que é na mudança de sólido para líquido e depois de líquido para vapor. Então, só relembrando, são essas duas aqui que a gente vai usar. Colocando os valores direto agora aqui nessa equação. Calor total. O que ele vai ser? Primeiro, sensível do gelo. Tenho 1 grama. Vai ser 1 grama em todos esses calores aqui. Sempre vai ser 1 grama. Então, 1 grama vezes calor específico do gelo. Aqui, 0,55. Vezes a variação de temperatura. Saí de menos 10 graus e fui até 0. Saí de menos 10 e fui a 0, então eu variei 10. Ou, fazendo a variação, 0 menos menos 10 vai dar 10. Mais o latente de fusão, massa, que é 1, vezes o latente de fusão, que é 80. Mais sensível do líquido, massa 1, calor específico do líquido, que vai ser 1, que é o da água, vezes a variação de temperatura. Então, saí do 0 e fui até o 100, que é onde começa a virar vapor. De 0 a 100 eu variei 100. Mais latente de ebulição. O que eu vou ter? Massa vezes o latente do vapor aqui,
que é 540. E por último, o sensível do vapor. Massa é 1, calor específico do vapor 0,45 e a variação de temperatura foi de 100 até 110, ou seja, 10. A variação. Agora, vou fazer essa continha um por um aqui. Por que eu vou fazer um por um? Porque depois a gente vai precisar de cada um desses valores para construir o gráfico. Então, eu vou deixar eles bonitinhos aqui, um do ladinho do outro, para depois a gente colocar eles dentro do nosso gráfico. Então, calor vai ser, na primeira parte, 0,55 vezes 10, só andar uma casa com a vírgula, 5,5, mais 1 vezes 80, 80, 1 vezes 100, 100, 1 vezes 540, 540. Mais 10 vezes 0,45 vai dar 4,5. Essa é a quantidade de calor necessária para cada uma dessas fases. No total, a gente tem 730 calorias sendo gastas para fazer esse processo aqui que ele colocou para a gente. Então, essa é a quantidade total. Primeira parte do exercício está pronta. Na segunda parte, a gente vai pegar esses valores aqui e colocar dentro do gráfico. Agora estamos prontos para o próximo passo do exercício, que é a construção do gráfico. Que gráfico é esse? Um gráfico da temperatura em função da quantidade de calor. É muito importante, quando vocês forem construir um gráfico, colocar as unidades de medida que estão sendo utilizadas, porque senão quem olhar não vai saber que escala você usou. Então, eu coloquei aqui, temperatura eu estou usando em graus Celsius, e a quantidade de calor estou usando em calorias. É muito importante aparecer isso no gráfico, senão não dá para a gente entender o que está acontecendo. Eu já coloquei previamente aqui os valores, então vamos discutir um pouquinho. Aqui na temperatura, eu coloquei os valores pelos quais a gente passou. Então eu comecei com o gelo ali a menos 10, cheguei até 0, que é onde começa a transformar em líquido, fui até 100, que é onde começa a transformar em vapor, e depois cheguei no 110, que é onde ele pediu para a gente chegar. E aqui no eixo da quantidade de calor, o que aconteceu? Eu fui colocando passo a passo cada processo que a gente passou. Primeiro, esse aqui, 5,5, que foi quando eu tive o primeiro sensível. Saí de menos 10 e fui até 0. Gastei 5,5 calorias. Depois, eu gastei mais 80, então 85,5. Depois eu gastei mais 100, 185,5. Depois eu gastei mais 540, veio para 725,5. E no último processo eu gastei 4,5. Aí eu cheguei no total, que são 730 calorias que a gente já tinha calculado. Então foi isso que eu coloquei aqui nesse eixo, tá? Agora o que a gente vai fazer? A construção do gráfico. Para construir o gráfico vamos marcar ponto a ponto o que está acontecendo. Primeiro, estou ali tranquilo, menos 10 graus Celsius como gelo. O que eu fiz? Transformei esse gelo a menos 10 em gelo a 0 graus. Para isso eu tive que gastar 5,5 calorias. Então eu saí daqui e cheguei até aqui. Próximo passo, entrei no calor latente. Não tive mudança de temperatura, tive mudança de estado físico. Para mudar o estado físico eu gastei 80 calorias. Então, eu saí aqui do 5,5 e cheguei no 85,5 sem mudar a temperatura. Então, eu vou reto, temperatura constante, 0 graus. Cheguei aqui. Próxima etapa, o que eu fiz? Agora o gelo já se transformou em líquido. O que vai acontecer? Vou sair do 0 e chegar até o 100. Para sair do 0 e chegar até o 100, a gente gastou mais 100 calorias. Então, o que aconteceu? Eu saí daqui e cheguei até esse ponto aqui, 185,5 calorias. Então, saí daqui e pulei para cá. Tudo bem? Próximo passo, cheguei a 100. O que acontece a 100 graus? Começa a ebulição. Então, eu tenho mudança de estado físico. Vou sair do líquido e passar para o vapor.
Então, não tenho mudança de temperatura, fico a 100 graus. Só que eu cheguei aonde? Cheguei no 725,5, porque eu gastei mais 540. Então, eu cheguei até aqui, continuando a 100 graus. Latente, não tem mudança de temperatura. Então, retinho aqui. Última etapa, o que eu fiz? Saí de 100 e cheguei até 110, tá? Para fazer isso, é óbvio, mudança de temperatura. Então, saí daqui e cheguei no 730, que foi o total que a gente gastou. 110, cheguei até aqui no 730. E mais um passinho aqui. Tá pronto o nosso gráfico. Então, saí lá do menos 10, cheguei no 0, latente, vai reto aqui. Cheguei até o 100, latente de novo, tá passando para vapor. E de novo dei um último pulinho até o 110. A gente fez o processo de primeiro calcular a quantidade de calor e depois jogar no gráfico. Mas tem alguns exercícios que vão te dar o gráfico e pedir para você analisar dentro do gráfico os valores que você pode encontrar. Então, é bom saber fazer os dois caminhos. Mas interpretando bem o gráfico, tudo fica mais fácil. É isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima!